Olá! Aqui estamos com mais um vídeo do AD Debates, este canal que foi feito especialmente para poder a gente debater assuntos, temas relevantes, importantes, informativos, educativos, assuntos polêmicos, enfrentamento do preconceito, enfim. É um canal que procura contribuir de alguma forma para a nossa sociedade, trazendo esses temas, esses debates com convidados que conhecem do assunto, para a gente poder fazer aqui uma explanação, né, ter essa oportunidade de oferecer um conteúdo importante para você que segue o nosso canal Alcides Duarte Destaques. Esse canal no YouTube, Alcides Duarte Destaques, contém inserido o AD Debates, que é justamente para a gente tratar de alguns temas importantes, relevantes, interessantes aqui, certo? Para vocês, especialmente. E comigo aqui sempre, meu amigo, parceiro, Elvis Leite, ele que está sempre aqui, não aparece que está por trás das câmeras, mas é quem faz justamente, né, a gravação dos nossos vídeos, a postagem, enfim, toda essa parte técnica. E aqui estou, Alcides Duarte, para apresentar para vocês o tema de hoje sobre a capoeira. E aqui nada mais justo do que trazer, né, um dos personagens mais importantes da capoeira de Jucás atualmente, que é o professor Louro, né, o Vladimir Rolim, ele que está aqui à frente da capoeira de Jucás, com projetos aqui trabalhando no CRAS São Mateus, CRAS São José, e também dá aulas nos distritos do São Pedro, do Mel, né, já tem aí um bom número de alunos, e a gente vai conhecer um pouquinho também, além da capoeira, sobre o primeiro grupo oficial de capoeira de Jucás, a linhagem negra. Então, Louro, vamos começar aqui a nossa conversa, né? Certo. Muito obrigado, Alcides. Muito obrigado ao pessoal do AD Debates por ter me trago aqui, fazer esse registro histórico, né, da nossa atividade social de capoeira. E dizer a vocês que eu vou esclarecer alguns pontos, né, importantes da capoeira, como também vamos falar um pouco da nossa capoeira específica da nossa associação. Muito bem, então é isso. Aqui a gente vai... acho que eu posso iniciar só para dar a questão de origem, né? Isso. Porque Jucás, eu não sei exatamente quem foi o primeiro capoeirista que começou a dar aula aqui. Se eu não me engano, foi o Djalma Vital, pelo menos é do meu conhecimento. Aí depois tiveram outros, né? Teve o Cício, irmão de Chunai, que é chamado como chinês, né? Tem o professor Wilson e muitas outras pessoas. E tem você que atualmente, né, é o principal professor de capoeira aqui, né, do nosso município, trabalhando para a prefeitura, né, através dos projetos sociais da assistência social, do CRAS, e que criou juntamente, foi com o Michel, Isso, né, com o Michel, que é o professor Espanto, que criaram este grupo, que é o primeiro grupo oficial de capoeira realmente de Jucás, criado em Jucás para Jucás. E aí, antes da gente entrar no tema, para buscar aqui as origens da capoeira, eu queria falar um pouquinho das origens, né, do grupo Linhagem Negra. Como foi que surgiu essa ideia, né? Porque antes os capoeiristas daqui participavam de grupos de fora, né? Isso. Aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história até chegar, né, de quando você começou, de quando você conheceu a capoeira, né? E passar assim, de forma resumida, mas até chegar, né, a essa necessidade de criar um grupo aqui, como foi que isso aconteceu? Certo, Alcides. Iniciei a capoeira em Jucás, né, em 2004, no tempo era o estagiário chinês, ele era do grupo Muzenza, aqui na ABB, antiga, do Chãozinho Vermelho, que o povo chamava, né? Então a gente iniciou a capoeira lá. Quando eu vi... Que hoje funciona a escola de música, quando eu né? vi... No tempo, eu nunca que ia imaginar que eu ia fazer capoeira, que eu gostava mais do lado do artesanato. Aí tinha acabado as vagas. Aí minha mãe disse, não, mas tem uma atividade aqui, ó, e a capoeira. Eu disse, não, mãe, eu não vou fazer capoeira. Aí, não, na hora eu tava com medo, né? Eu tinha medo de capoeira, porque quando eu vi Sabia o que era pessoal, também? Achava que era luta, eu só vi briga. os meninos saltando, pulando pra cima. E eu tinha medo. Aí eu fui a primeira aula, pronto. Aí ali
Foi onde é que a capoeira me pegou. Começou a gostar, despertou. E de lá, depois do primeiro registro, né, que eu tive depois da primeira aparição na capoeira, pronto. Aí foi minha vida pra vida, foi capoeira pra vida toda. Realmente você vive a capoeira, você respira a Isso. capoeira, né? Praticamente eu faço isso. Aí, aqui, quando iniciou a capoeira, o senhor tá totalmente certo, foi o Djalma, né? Aqui, pelas minhas fotos também, que eu tive entendimento, que foi meu mestre que me passou, né? Meu primeiro mestre foi o chinês, ele falou pra mim que quem tinha trago a capoeira pra cá foi Djalma, depois ele foi-se embora, né? O chinês foi-se embora e se formou também lá fora, conseguiu voltar para cá tempo depois, aí introduziu a capoeira aqui de Ucais com força, ficou aqui dando aula até 2007, acho que 2007. Aí quem ficou aqui depois foi o professor Espanto, que no tempo era o Michel, né? Que no tempo ele ficou até 2009, por aí depois ele passaram para o Wesley, que é até o filho da diretora Marlene, do CRAS Mateus. Aí o chinês voltou novamente em 2014, onde eu também tive em vários outros grupos, tive no Brasil Afro, no Capoeira Gerais, Arte Capoeira, no Iguatu, isso buscando não deixei parar nem morrer. Então aqui tinha 1.000 alunos no tempo, entendeu? Que chegou a ter, eu acho que o mestre chinês até já chegou a comentar que Foi. já teve muito aluno. O mestre chinês, que eu chamo ele de Cis Capoeira, ele já teve uma entrevista, tivemos uma entrevista com ele, no canal Cis do Arte Destaques, né? Por ter sido um dos primeiros, um dos pioneiros. Dos pioneiros da capoeira daqui. Aí, em 2014, ele teve o retorno, né, aqui nas atividades. Ele viu que eu estava ainda pelejando, né, aqui sozinho com a capoeira e me chamou, ó, vai voltar os treinos e tal. Aí voltamos com a turma de 70 alunos por aí, assim, só na cidade aqui, só na sede mesmo. Aí, em 2015, ele teve outra viagem. Aí, quem ficou aqui foi o instrutor Luizão. Aí, ele voltou em 2016. Em 2017, teve um evento gigantesco aqui, sempre com a capoeira vinda de fora, né? A capoeira, como eu disse, nós participamos de vários e vários grupos, Capoeira Gerais, Garra Cearense, Os capoeiristas daqui, eles eram inscritos, participavam de outros grupos fora, porque aqui não tinha um grupo porque aqui não próprio, tinha um grupo né? fixo, não tinha um mestre fixo, nem nada. Toda a capoeira que a gente buscou foi fora. É tanto que o mestre chinês, né? A capoeira dele é do grupo Muzenza, que é outro grupo, né? De outro estado, se eu não me engano, né? De outro estado. Então, toda capoeira que veio até aqui foi totalmente de fora. Aí, quando eu me formei, eu já andava sozinho, né? Eu sempre esperava que eu ia ficar sozinho na capoeira. Vi muitos amigos meus que a gente tinha um sonho, né? A gente sonhava, não, nós vamos ser mestre até o fim. E hoje tá aqui, né? Só eu mesmo batalhando ainda por essa luta aí. E por eu ver isso, a gente tá sempre trazendo grupos de fora aqui e toda a vida a gente teve uma necessidade. A nossa necessidade era ajudar a capoeira que cresceu. O que é que as outras associações faziam? Se você quisesse pegar corda, você tinha que ir até a sede. Para você pegar qualquer tipo de projeto, você tinha que ir para a sede. Eventos comemorativos da associação, tinha que ir até a sede. Então, era muito rigoroso para a gente poder ir, para vocês poderem se formar, se graduar. Porque muitas vezes a gente sabe que a despesa que a gente gasta na cidade é grande. Você tem que comer, tem que dormir, tem que comer, almoçar, jantar. E com isso, a gente mal conseguia, né? Uma questão de dificuldade financeira. Financeira, Custo. isso. Às vezes
dificultava para que os alunos pudessem Se até avançar, graduar, Isso, avançar se para a graduar, graduação, né? avançar. E não tinha muita motivação. O esporte da capoeira não tem muita motivação, entendeu? É algo que até hoje tem muita discriminação sobre ela, né? Por ter a origem negra, muitas vezes acho que é ritualística. E quando eu me formei, passei um tempo fora também, treinando com mestres de fora. Aí eu senti na necessidade de fundar uma associação. Aí chamei o professor Espanto, ele já estava com essa ideia, ô Loura, rapaz, eu também estou pensando nisso. Ele já pensava muito antes dele, só que quando eu decidi, eu disse, ó, cara, eu estou fazendo. Ele disse, não, pois nós vamos fazer agora. Deu uma motivação, né? Aham, ele disse, não, pois nós vamos fazer agora. Aí nós chamamos, né, a capoeira local, os capoeiristas que ainda sobraram, que foram muito poucos, entendeu? Mas, como ninguém queria, eu achava que era sonho tolo, né? Não, é coisa de menino, tá iniciando agora e tal. Aí não tiveram coragem, né, de entrar. Aí a gente pegou, aí a gente disse, não, pois vamos fazer só nós. E vamos ver o que é que dá. Hoje a gente fundou, né, em 18 de setembro de 2022, a gente fundou o grupo Linhagem Negra. São praticamente 2 anos, né? Isso. De existência do Grupo Linhagem Negra, Isso, criado Grupo Linhagem oficialmente, Negra, com oficial. CNPJ, tudo direitinho, Isso. legalizado. E quando eu fundei, aí eu ainda era monitor no tempo, aí em novembro eu me formei professor pelo Mestre Pacu de Angola, onde teve a vinda também de prestigiar o contramestre Nego Lua, contramestre Titanic e o Mestre Pacu de Angola de Picos, Piauí. Foi um evento aqui de 2022, né, em novembro. Foi da sua formação. Minha formação juntamente com os meus alunos. Eu graduei e apadrinhei, né? 33 alunos do grupo. Onde teve uma formação também do meu aluno mais graduado hoje em dia, que é o monitor cantor, que hoje reside, né, em Cariús. Já está com os planos já de abrir uma filial lá, onde vai começar já a ter... Ele também mantém, né, vamos dizer assim, se dedicando à capoeira. Isso, se dedicando à Lá. capoeira, né? Ele trabalha normal, mas ele já está com um foco já de começar a ter a semente dele, né? Começar a ter a semente dele para poder a nossa capoeira crescer. Hoje, o nosso grupo, o verdadeiro intuito, né, do nosso grupo é trazer os jovens, né, para um meio de vida mais saudável, né, promovendo atividades sociais e dinâmicas, né, com exercícios que são do meio saudável, né, da capoeira, e não deixando a tradição, né, e os fundamentos da capoeira antiga. O nome Linhagem Negra a gente botou já em relação à herança sanguínea, né, passar de geração em geração do povo brasileiro, que hoje não existe mais preto ou branco, né, hoje são todos mestiços. Aí nós... Porque nós temos a cor da pele, né, no caso, Isso. por ser, certamente sempre causa algum olhar assim diferenciado a princípio, né? Até a pessoa lhe conhecer, porque Linhagem Negra, o grupo que você com o Michel criam, né? Professor Louro e o professor Espanto criam aqui a Associação Linhagem Negra, que é um grupo de capoeira de Jucás, e aí você é um cara branco, de olhos claros, louro. Né? Tem muitos mestres... Às vezes fica até assim, meio contraditório, Linhagem Negra, e você é o que não é negro. Toda a vida quando eu chego no canto, aí eles olham logo, né? Aí, quem é os fundadores? Aí quando eu falo, sou eu e outro, aí disse, e o outro, como é que é? Aí quando fala que nós somos tudo branquinhos, assim, aí eu disse, não, e de onde é que veio esse nome negro? Mas tu quer ser negro? Às vezes tira brincadeira, né? Os mestres, rapaz, você quer ser negro? Eu disse, não, na verdade,
O nome linhagem negra é da herança sanguínea, por isso que fala linhagem, vem de linhagem sanguínea já. Porque de fato que você falou uma coisa interessante aqui, né? Nós temos a nossa cor da pele, uma cor mais clara, uma cor mais Isso. escura, só que de fato no sangue, nosso sangue é mestiço. Mestiço. Ninguém aqui brasileiro, né? Totalmente tem só de uma raça. Não tem um sangue totalmente puro, né? Isso. Tipo, como tem os alemães, né? Que são totalmente isso. os arianos brancos, como eles diziam no tempo do Hitler. Como não tem, né, o negro puro, né? Como um africano, Isso. né? Lá de Angola ou da Nigéria, seja lá qual desses países, Gana, que tem realmente o sangue puro negro, né? Isso. E nem dos índios, né? Que estavam aqui, né? Quando iniciaram a colonização. Então, todos os brasileiros hoje, né? Inclusive tem mistura de europeu, de asiático, nosso sangue é mestiço. Hoje nós somos todos misturados. Mas aí, voltando a essa questão da origem da linhagem negra, então, tem essa origem por conta dessa questão consanguínea, né? Isso. Independente da cor da pele, sul, de quem seja aluno, mas porque a origem da capoeira se originou com os negros. Isso. Agora a gente vai falar dessa origem. Eu queria que você... Depois a gente volta para falar dos projetos e dos trabalhos do Grupo Linhagem Negra, mas assim, agora eu queria falar um pouquinho mais de capoeira mesmo, né? Porque existem muitas dúvidas, certo? A capoeira, ela veio da África, a capoeira, ela foi criada no Brasil, a origem da capoeira em si. Bom, Alcides, sobre a origem da capoeira, tem até os colégios hoje em dia ensinam algo que já vem só batendo na tecla, eu venho batalhando, né, para poder mudar esse pensamento, porque muitos acham que capoeira veio da África, muitos acham que capoeira é de origem africana, foi criado por africanos, entendeu? Então eu bato na tecla porque quando a capoeira foi criada, já não tinha mais tanta necessidade de escravo africano, porque os escravos tinham se reproduzido e já tinham descendentes já aqui no Brasil. Nascidos no Brasil. Ou seja, brasileiros. Brasileiros. Então, quando falam em capoeira, a capoeira não foi feita do nada, assim, vamos supor. O escravo chegou e disse, não, vou criar uma luta. Vou criar aqui a capoeira. Não foi... Até porque foi surgindo, os africanos, quando vieram para cá, eles já tinham a cultura deles. Já tinham. Tinha e não deixaram a cultura. E tinha as danças deles que, acredito que foi a partir desses movimentos, né? Que surgiram. Esses rituais que até muitos tinham que fazer às escondidas, né? Ou disfarçadamente, porque tinha uma influência, uma exigência religiosa, né? Que aí eles... Até tem alguns santos, né, que têm nomes diferentes. Eles acabavam, né, Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo, mas na verdade eles estavam cultuando os deuses deles. Só que eles botavam um nome, colocavam o nome de um santo brasileiro para poder terem o direito de cultuar, né, não serem tão perseguidos por conta disso. Mas, de fato, essas danças, esses rituais que eles faziam, aos poucos foi dando origem à capoeira. Aí vamos ver aqui como foi que surgiu. Por causa das danças, né, deles, dos africanos, dos costumes e tradições deles, foi o meio de disfarçar. Foi o meio de disfarçar os treinamentos deles, né? Tem muita gente que diz, outra coisa também que eu desminto, né? Dizer que escravo treinava em senzala. Rapaz, esse cara aí nunca viu uma senzala. Tinha espaço para isso, não. Eu já tive a oportunidade assim, de ver uma senzala de perto. Não era um salão, não. Você imagina você ter algo que é produtivo, aí você tem vários escravos. Ele trabalha 14 horas por dia. Você acha que seria bom deixar ele solto dentro de um quartinho para ele brincar, farrar a noite todinha, para amanhã cedo ele tem que trabalhar? Será que ele vai trabalhar?
Hoje em dia não acontece isso, né? O trabalhador, se ele fala no domingo até tal hora, segunda-feira já não trabalha. Aí você imagina aquele tempo, que eles gostavam de quê? De produções, né? Que era a era colonial, E era na força bruta. era na força bruta, tinha que estar A disposto. senzala era espaço para dormir. A pra descansar. senzala Só cabia era o local só para eles descanso. poderem dormir e era acorrentado. Era acorrentado. Era para não muitas vezes. fugir. Já para evitar qualquer tipo de coisa, porque também era separado também os homens das mulheres, já para não ter algum tipo de reprodução ou atividades que geralmente deixem eles mais fracos, né? Então, a capoeira, a primeira coisa que eu ensino a criança no início, o que é a capoeira? A capoeira é uma luta disfarçada de dança. O disfarce da dança que a gente fala é a ginga. Só que a ginga também é a nossa base matriz para poder fazer qualquer tipo de movimento. O berimbau é muito comum, né? Mas Isso. tem que estar presente. O berimbau já foi utilizado desde o início? Não, o berimbau foi o último instrumento. Foi, né? É algo importante, né? Também da gente. Tem pessoa que acha que É já porque hoje em dia você não vê uma roda de capoeira sem um berimbau. Não, é o berimbau que comanda a roda. É ele, se você vê alguém com a cabaça maior no berimbau e ele tá ali, pode ter certeza que é ele que representa a roda todinha. O berimbau hoje é quem manda na musicalidade, o tom, o ritmo que você vai jogar. Então, voltando para o conceito da capoeira, né? Como ela é uma luta disfarçada de dança, e teve que ser disfarçada, né? Para não sofrer pressão. Isso. Perseguição. E qualquer tipo de atividade que os europeus naquele tempo, os portugueses, vissem que fazia algum tipo de trama, né? Contra a escravidão deles, já era penalizado já. Ou morte ou açoite. Isso. Ou açoite. Então, eles tinham que esconder. Entendeu? Uma das leis que salvou os negros foi a Lei Áurea, em 1888, dada pela princesa Isabel. E mais 12 pessoas importantes do Congresso no tempo, né? Da era. Aí, isso daí, muitas vezes, hoje foi a melhor coisa que aconteceu. Mas naquele tempo, você imagina você hoje cair num país sem conhecer a língua deles. Então, naquele tempo lá, muito difícil, entendeu? Muito difícil. Quando eles foram jogados da senzala, você imagina uma pessoa, um animal um pássaro, que ele nasceu e se criou numa gaiola, e você solta ele. Tanto é que quando foi assinada a Lei Áurea, muitos negros preferiram continuar trabalhando no mesmo ritmo de escravidão, porque não receberam nenhum direito, porque não existia direito trabalhista. Não existia nada. Né? Preferiram continuar trabalhando como estavam, para poder ter o que comer, do que ficar solto no meio do mundo, morrendo de fome, sem saber o que fazer. Isso. E uma das coisas que eles acharam um meio de sobreviver foi a capoeira. Aí, o que eles faziam? Eles botavam uma trouxinha no chão, o povo passava, jogava moeda e tal, alguma coisa, e eles jogavam até a morte. Entravam 2, saía 1. O outro, muitas vezes, não sobrevivia. Eles usavam a capoeira um meio atrativo, né? De chamar o público. Tipo que existia antigamente lá em Roma, né? No Coliseu. Só que era no meio da rua, solto, no meio do terreiro. Aí o povo passava e eles, até na hora da premiação, eles eram humilhados. Eles pegavam moedas, jogavam em estrumes de vaca, cachorro, essas coisas, e tinham que pegar com a boca. E você já tira daí como era a vida, né, dos escravos. Um dos primeiros registros assim, de capoeira, dois grupos, que antigamente os grupos de negros eram chamados de maltas. Foi o primeiro registro de grupo de capoeira, eram as maltas. E 2 maltas que eram bem conhecidas no Rio de Janeiro, e a mais temida eram os guaiamuns e os nagôs. Para vocês não terem ideia, as polícias daquele tempo
tinha medo deles. Tinha medo deles. E eles saqueavam, roubavam, eles andavam com bengala, com lenço no pescoço. O lenço de seda, naquele tempo, era para prevenir cortes de navalha. Porque eles, geralmente, quem pensa que uma coisa também que eu falo muito é sobre as maltas de capoeira. Nem todo africano, ou negro, ou descendente, né, de descendente africano, ele era amigo do outro. Eles também tinham briga entre As rivalidades. entre os casarões. Fulano de tal é daquele casarão, fulano de tal já é do outro. Então já tinha essa rivalidade, entendeu? Entre eles. E muitas vezes eles se enfrentavam até a morte por causa disso. Então é algo que a gente traz interessante, né, daquela era colonial. E outra coisa também, outro ponto importante foi o transporte, a vinda, né, dos escravos, do navio negreiro para até o Brasil. Porque quando eles vinham mais de 50 negros, muito mais do que isso, nos barcos a caravela, né, daquele tempo. Ficavam no porão, né? E ficava no porão Amontoados lá. Isso. A comida, até quando chegava na senzala também, era do mesmo jeito. Era o angu. O angu era o milho triturado na água quente. E não tinha bacia, não tinha panela. Pegava a concha quente e jogava na mão do escravo. E ele tinha que comer daquele jeito. Tinha que receber daquele jeito. Não podia deixar cair no chão, porque era onde eles defecavam, urinavam, passava bicho. Então... Era algo realmente pior do que o que se faz no tratamento de animais que você cria em cativeiro, em chiqueiro, em sei lá, cercado para poder depois matar para se alimentar. Então eram tratados até piores do que os animais de corte, que ficavam amontoados também assim. E quando adoeciam, o tratamento era mínimo, né? Quando eles adoeciam, o tratamento era mínimo, eles tentavam fazer qualquer coisinha ali, só para poder segurar eles quando eles viam. Porque era prejuízo se morresse, né? E chegando aqui vivo, eles iam vender e iam ganhar dinheiro. Isso. Mas era o mínimo porque... Podia vender pelo menos pelo menor preço, para poder não perder o escravo, né? Não perder a venda. Aí, quando eles não conseguiam, eles juntavam mulheres, crianças, homens, juntavam ali os doentes ali, amarravam a uma bola de ferro e acorrentados, e a bola de ferro era jogada no mar, arrastando todos os escravos doentes. Então todos eram jogados ao mar por qualquer tipo de doença. Bem no início, antes deles terem essa ideia de pegar os escravos, né? Os escravos não, os africanos, né? Os primeiros escravos foram os índios, os próprios índios. Que quando os europeus chegaram no Brasil, eles tiveram a ideia, né? Primeiro foi os europeus, vamos escravizar para a gente poder ter a mão de obra gratuita. E depois foi a Igreja Católica também pensou nisso daí, também, pode estudar. Ela pensou em tentar cultuar a religião no meio deles, né? Só que o índio, quando eles tiveram o primeiro contato com os europeus, eles adoeceram, porque eles não tinham sistema imunológico forte. E muitos adoeceram. Uma das doenças... A varíola. Isso. Uma das doenças mais comum na época era a varíola. E matou muito escravo índio. Porque muita doença dos europeus, eles entre si já tinham imunidade, né? Isso. Já tinham um contato mais constante com esse tipo de vírus ou bactérias ou isso. E aí já com o índio não, é diferente, aqui era outra realidade, né? Isso. Então para eles aquilo ali, sem o corpo, sem nenhuma imunidade... Não tinha. Então era Aí eles tiveram a ideia... Era fatal, né? Isso. Aí eles tiveram a ideia de transportar, né? Trazer. Ele já tinha conhecimento, né? Sobre
a África, e já tinha também já tinha uma demanda de escravos, já que eles já faziam a escravatura de lá mesmo. Então, E os índios também, além desse problema, os índios também foram muito resistentes à escravidão, né? isso. Devido a terem aqui viverem livres, né? Eles sempre foram Eles livres, né? reagiam, né? Não submeteram a vida escrava. Então ficou muito difícil também. Eles tiveram que matar, dizimar muitos índios também Isso. das armas, né? Nos embates, né? Só que os índios sempre levavam a pior, porque arco e flecha contra arma de fogo. E quando tinha, né, arco e flecha, quando né? tinha. E quando tinha, porque o índio, a gente fala, né? O índio, ele só faz o necessário. Ele só vai caçar quando ele realmente está com fome, ele só vai beber quando ele realmente está com sede. Então, imagina uma pessoa que só faz isso a vida todinha, nasceu e se criou fazendo isso, para depois ele começar a fazer um trabalho braçal. Então, quando ele se sentiu mesmo oprimido, ele foi opinioso e disse, eu não continuo. Reagir. E reagiu contra, e muitos infelizmente morreram, muitas tribos também se acabaram, Isso, eles foram extintos. tanto pelas doenças quanto pela Assassinados, podemos dizer isso, assim. pelas lutas que eles travaram, né? E aí com a vinda do negro africano, Isso. aí conseguiram, os europeus conseguiram estabelecer no regime de escravidão produção por aqui, né? Isso. O negro mais forte, mais saudável naquela época, ele era chamado de negro reprodutor. É como se fosse o reprodutor do gado. Que tem os Isso. bois que são Então mais... ele não fazia nada, ele só reproduzia. Botava vários negros com Porque, ele. na verdade, os negros foram tratados, em todo o período de escravidão, como animais. não como gente, né? Não. E mesmo após a Lei Áurea, que deu essa liberdade aos índios de não serem mais dependentes, muitos continuaram ainda por não terem, porque ele foi aquela questão, deu a liberdade, mas não deu a condição dele viver livre. Isso. Aí, e tem essa questão também que, por eles terem vivido aqui no Brasil numa situação muito subhumana, se tornou uma raça muito rejeitada, né? O preconceito, oprimida, e o preconceito, né? Como se fosse uma raça inferior. Isso. E aí o negro sempre foi tratado assim, com complexo de inferioridade, né? Com rejeição, com exclusão, com preconceito. E ainda hoje existe, né? A gente sabe que o preconceito racial ainda hoje existe, um pouco camuflado, né? Um racismo estrutural, como a gente tem uma palestra já aqui. Hoje o racismo, o Genil Franco, mas é isso. Ele foi tratado como polêmico, né, hoje em dia, o racismo. Então, a pessoa pode até ser racista, né? A pessoa pode até ser racista, mas ela tenta fazer o mínimo para não chamar a atenção. Hoje em dia acontece muito, né? Principalmente em colégios, mas é algo que eles estão ocultando, né? Aos poucos o pessoal vai ocultando, ninguém percebe. Houve um certo avanço, né? Especialmente com o destaque de alguns negros que começaram a se destacar no futebol como Pelé, depois vieram muitos outros em algumas artes, né? Na música e tal. Aí depois foi muito batalhado, questionado e mostrado na mídia e tudo. Mas a gente lembra, até pouco tempo tinha novelas aí que sempre tratava o negro como um vilão, ou como o coitado, o serviçal, né? As serviçais nas casas, sempre o dono era, né? Era um branco e a serviçal era uma negra. O motorista era um negro, sempre era inferiorizando, né? Então, esse preconceito ele existe e eu acredito que a capoeira, por conta até de ter origem negra, ou seja, dos negros, né? A gente ainda falta reforçar, né? Se ela é realmente do Brasil, criada no Brasil, né? Porque tem essa origem que veio do negro lá da África, mas a capoeira em si, quando se estabeleceu, isso é capoeira, foi por brasileiros, negros brasileiros. Foi feito mas por negros. E eu acredito que por conta disso também, por todo esse contexto histórico,
a capoeira, ou seja, os capoeiristas ainda hoje também devem enfrentar, já com um certo avanço, que melhorou muito, se expandiu mais, mas ainda deve enfrentar algum preconceito. O que você falasse também? Hoje em Reforçar dia, a origem da capoeira e falar um pouquinho também dessa parte que compete essa questão então, do preconceito. então a capoeira ela é de origem brasileira, criado por brasileiros, né? Então, os negros, Negros quem brasileiros, criou a capoeira foram negros já brasileiros, descendentes africanos, mas nascidos, nascidos aqui. africanos nascidos no Brasil. Então, por origem brasileira, em 2010, a capoeira foi tombada pela Unesco como Patrimônio Imaterial Brasileiro. Então, para você ter ideia, até a Unesco reconhece que a capoeira é do Brasil. Do Brasil. É brasileira. É brasileira. E quem queria tomar a capoeira era os Estados Unidos, para você ter ideia. Então, algo que foi criado aqui ainda teve uma repercussão, porque os Estados Unidos já estavam querendo trazer a capoeira para lá, de origem Norte-americana. norte-americana. Então, graças a Deus, né, a capoeira já foi tombada, e ela é de origem brasileira e registrada, né, agora como patrimônio imaterial brasileiro. Então, de reconhecimento internacional. Para alguém, para quem não sabe também, em 2019 a capoeira foi posta nas Olimpíadas para competir em 2024. Mas como a capoeira, ela sempre, o capoeirista, ele sempre está mais por fora de redes sociais, política, essas coisas. Entendeu? Então, quando ele vai caçar o estudo, ele meio que se esquece de dar uma estudadazinha também como está a nossa atividade hoje. E, infelizmente, a capoeira que era para ser... um esporte, né? Que é para ter competição. Não, ela foi trazida já, né? 2019, como eu acabei de falar, ela foi botada nas modalidades para 2024 ela fazer sua estreia. Mas, infelizmente, como muitos capoeiristas não sabem desse marco histórico da nossa capoeira, ela não pôde fazer sua estreia. Porque teria que ter feito competições locais, né? Isso. E outros países também, porque tem que ter competição internacional. Então teria que ser competição entre outros países. A nossa capoeira tem que ter uma é a única arte. A nossa capoeira é a única arte luta brasileira que divulga a língua portuguesa do Brasil. Quando sai, hoje a capoeira está em 150 países, hoje. Quando o capoeirista sai daqui, do Brasil, para dar aula, e vamos supor, Chile, Japão, Estados Unidos, em qualquer outro país, as músicas são cantadas brasileiras. Não é cantado na linguagem de lá. Até porque os nomes dos movimentos são em português. E quando são avaliados, eles são avaliados por um brasileiro. Lá no Japão vai ter um evento. Não pode ter evento sem ter um fiscal do grupo que seja brasileiro. Para poder estar olhando e analisando. Então, hoje a nossa capoeira, ela tem essa evolução. Ela divulga um pouco da nossa história, mas o povo ainda não está sabendo disso. Não está vendo tanto que a capoeira faz bem para o Brasil. E por meio dessas atividades é que a Unesco novamente conseguiu, né, trazer a capoeira para a modalidade olímpica, que foi um marco histórico. Uma coisa também que aconteceu pelas federações brasileiras de capoeira, se uniram juntamente com o governo brasileiro e fundaram um dos maiores eventos de capoeira do mundo. Eu acho que, se eu não estiver enganado, foi em 2022, foi o Volta do Mundo Bambas, o maior campeonato regional do mundo, onde um dos campeões mundial, que é tricampeão mundial agora, é a Michele
a contramestre bailarina de Fortaleza, É daqui do Ceará. que é daqui do Ceará. E ela é tricampeão mundial do Volta do Mundo Bambas. E quando foi feito o Volta do Mundo Bambas, teve um pouco de polêmica, porque o que a capoeira não se agregava nas Olimpíadas e em outras atividades, era só um fato. Se você ia para tal grupo, recebia outra metodologia de ensino. O nome do movimento mudava, o gesto de ginga, a movimentação. Então, o movimento em si ele não mudava, mas o estilo de passar ele já tem outro jeito de fazer. Então, para poder pegar e transformar a capoeira, ela teve que ser adaptada para a capoeira contemporânea, que foi criada pelo o mestre do grupo Abadá, o mestre Camisa. Ele criou a capoeira contemporânea, que é uma capoeira que foi estudada por educadores físicos, professores que já entendem de anatomia, e daí, juntamente com ele, criaram um jeito mais saudável de jogar capoeira, porque antigamente, até um tempo atrás, até hoje também, ainda usa a metodologia antiga de dar aula, de ensino. O jeito de gingar, o jeito de passar a perna e tal. E tem muitos estilos de capoeira que ele, em vez de dar o meio de vida mais saudável para o capoeirista, ele acaba prejudicando o capoeirista. Quem jogar, vamos supor, você que ia ter a longevidade de jogar até os 40 anos apenas, depois disso sua junta já vai estar danificada, tornozelo, calcanhar. A capoeira contemporânea dá longevidade para você jogar até os 60, 80, 90 anos de boa ainda, porque ele corrige os erros dos movimentos passados, trazendo uma longevidade para seu... Evitar lesões. Isso. Então, quando você vai participar agora do Volta do Mundo Bambas, tem um marco de regras lá. É tanto que eu já estou... São regras unificadas, né? Então, Quem vai participar tem que aderir àquelas regras, treinar dentro delas, porque ali é o que vai saber reger. os fundamentos. E saber o fundamento. Não adianta as tradições junto com a modernidade. Então, você capoeirista, ele tem que se adequar à modernidade. Não é deixar a tradição, e sim aderir à modernidade. Que foi isso que eu quis fazer, né, com minha equipe. Hoje eu vejo que estou muito bem. O jeito de eu dar aula está cada vez melhor, né, no meu ponto de vista, e seguindo esses fundamentos. Por conta disso, próximo ano, vou estar levando 2 ou 3 alunos meus já para poder começar a competir para entrar no Volta do Mundo Bambas. E dia 17 agora, né, desse mês de agosto, fomos convocados, né, pelo mestre Abu de Fortaleza, ele que está gerenciando o campeonato do estado do Ceará. Quem passar nesse estado vai ganhar 1.000 pontos para poder competir no Volta do Mundo Bambas desse ano, ainda, em novembro. Então, o nosso grupo ele já tem essas fontes de informações e amizade. O mestre ele queria que eu participasse, queria que meus alunos participassem, só que, infelizmente, como foi muito em cima, eu não estou preparado ainda, mas já vou estar me preparando para o próximo ano, eu levar uma equipe e até mesmo eu ir atrás, né, de conquistar um espaçozinho no VMB, que é o Volta do Mundo Bambas, do próximo ano. A Jucás, pode esperar que o Jucás no próximo ano vai estar lá. Vamos estar lá. Nós pode até não chegar a ganhar, isso é mas relativo, próximo... Mas vai participar, tá garantido.
Aí, no caso, assim, a gente sabe que a capoeira, como a gente falou, a questão do preconceito, né? Isso. Já avançou muito, já melhorou muito, é porque está se expandindo, né? Isso. Até a nível mundial. Mas ainda existem preconceitos. Existe. Infelizmente, um dos maiores preconceitos que a capoeira tem é religioso, né? Que acham que por ter origem negra, africana, acha que Candomblé, mistura, confunde. tem Acho que é a falta de conceito. Porque isso. assim, de conhecimento, né? Porque o preconceito é justamente isso. O preconceito é o quê? É você não conhecer, aí você cria um conceito negativo antes de conhecer. Isso. Né? Então o preconceito é esse. Né? Independente, porque você tem alunos certamente de religiões diferentes também. Várias. Né? Tem uns que são católicos, tem uns que são evangélicos, tem uns que podem até não ter religião nenhuma, né? Ou até de uma outra religião diferente, ou seja, Umbanda, seja... Bom, não importa, porque a capoeira ela não é religião. Como você colocou, o conceito mais claro que você deu aqui é uma luta disfarçada. Né? Isso. Então, é dança, é luta, mas ela não é religião. Né? Tem, claro, nas origens, né, os negros africanos certamente ali poderiam, nos primeiros que estavam, serem todos, não sei, do candomblé ou de uma religião africana. Mas com o passar do tempo, com a expansão, ele está se expandindo no mundo inteiro, a religião não define a capoeira, porque a capoeira não é religião. Um exemplo que eu posso dar para qualquer pessoa, qual é a religião que entra no MMA? Quem é que... Qual é a religião que já entrou no MMA? E a capoeira hoje tá no esporte do MMA, o MMA. É tanto que a capoeira, tem muita pessoa que pensa que é só a dança e tal, mas o MMA tirou 2 ou foi 3 movimentos, não pode mais ser executado, se chama Melo do Compasso. É um dos... O Melo do Compasso e a ponteira foi retirado, né, do MMA, infelizmente, porque estava causando muito dano. Um dos representantes da capoeira mesmo, no MMA, que teve sua estreia, quem quiser assistir, é só procurar lá, Marcos Aurélio Barrãozinho. Ele foi um dos pioneiros que levou a capoeira como luta para o MMA, onde ele nocauteou o cara, eu acho que foi em 30 segundos, com a meia luta com o compasso. O que aconteceu? Acabou o masseter, o músculo da mandíbula, do crânio. Então, quando quebrou, aí fizeram a saturagem, botaram os ferros e tudo, mas ele não conseguiu mais lutar, por causa que ficava caindo a mandíbula direto. Aí ele foi aposentado das lutas. E isso aconteceu com muitos lutadores. A meia luta com o compasso, ela danificava. Muito pesado. E muitos perguntaram, rapaz, tu usa isso daí na capoeira de pé nu? Porque o que eu acho fantástico da capoeira, porque toda modalidade, todo esporte de luta, ele tem a parada de chute, tem luvas, tem tensores, tudo para maneirar o impacto. A capoeira, desde o campeonato, se você vê o campeonato VMB, ou o nosso que nós vamos fazer agora, de totalmente... A única proteção que a gente compra é o tatame. Para evitar qualquer tipo de queda, lesões gravíssimas. Pois mas que não é uma proteção apenas para o impacto ao chão. Por impacto ao chão. Mas não tem luva, não tem nenhum tem. acessório do corpo. Não Né? tem. É só mesmo a veste. Como se chama? O nosso traje o nosso traje se chama abadá. Abadá. Aí, outra origem também. E o que define a graduação chama-se corda ou cordel. Certo. O cordel é quando é trançado. Aí a corda é quando ela é aquela de algodão, só pintadazinha, tingida. Certo. E tem as cores também, né? É as cores que definem a graduação? O importante, isso. É as cores que definem a graduação. Aí tem muita gente que pergunta qual é a cor da corda de professor, de instrutor, ou assim vai, né? É muito relativo, porque assim, cada grupo tem o seu sistema de graduação. Entendeu? Cada grupo segue um sistema de graduação.
Hoje, o sistema de graduação ele está sendo mais parcial, seguindo os padrões da Federação Brasileira. É interessante. Já para Porque unificar. se cada um tem o seu, fica... Muito bagunçado. Você não tem... Então- você pode ser um faixa, uma cor X, o outro pode ter a mesma cor e vocês não serem da mesma Da mesma graduação. graduação. E não, isso ainda tem até hoje. Pois entendeu? Um dos fatos também, né, voltando para o Abadá, como o senhor mesmo havia dito, uma coisa importante que o pessoal pergunta, que isso aqui também que faz também a simbologia, o pessoal que é religioso acha que faz parte de simbologia, né? A cor branca do uniforme. Que é sempre branco, né? Isso. Aí tem pessoas que falam que é a paz, outros falam, não, é porque quem suja menos aqui é bom. O branco veio do mestre Pastinha, ou mestre Bimba. O mestre Bimba, para quem não sabe, Manuel dos Reis Machado, ele foi quem fez a capoeira deixar de ser marginalizada. Entendeu? O mestre Bimba ele apresentou a capoeira, fez uma apresentação de capoeira para Getúlio Vargas. No tempo ele era o presidente, né, daqui do Brasil. E quando Getúlio Vargas viu, se encantou pela capoeira e a capoeira do mestre Bimba era uma capoeira que ele mesmo tinha criado só para aquela região. Só para aquela região. Ele fundia alguns movimentos do batuque com alguns movimentos da capoeira em si, que era a capoeira mais primitiva. Então a primeira capoeira criada foi a capoeira regional, com o nome mesmo, com o nome capoeira regional. Entendeu? Então, a capoeira regional criada da Bahia, ele foi onde ele botou o primeiro sistema de graduação do grupo de capoeira. O primeiro sistema de graduação de capoeira do mundo foi ele, que foi 4 lenços. Que eram azul, amarelo, vermelho e o branco. Era 4 lenços. Depois ele botou o abadá. Você vê hoje... Aí com o abadá passou a ter... O abadá foi... O símbolo do abadá passou a ter como graduação, como símbolo de graduação, a corda. Da corda já foi outro grupo. Mas no início, o primeiro sistema de graduação era lenços de seda. Ele pensou bem para poder fazer um uniforme. Aí você olha para o karatê, qual é a cor do uniforme do karatê? Branco também, normalmente. O jiu-jitsu, o O aikido. jiu-jitsu é branco ou azul? Não, mas porque mudou, né, as tradições. Isso, mas aí, antes era branco. Aí taekwondo, branco. E várias outras modalidades de luta, era branco. O que foi que ele fez? Nós temos que seguir esse padrão aí. Então nós é branco também. Então a origem foi essa daí. Foi Bimba que realmente teve a necessidade de criar uma capoeira só para a região dele, né, que acabou espalhando pelo mundo. Hoje o estilo regional é um dos estilos mais difundido, né? Mais forte, né, da capoeira, o que a gente mais joga e mais decisivo. Tipo, o regional a gente chama de o jogo violento, que é o jogo rápido de pergunta e resposta rápida. E no meio da capoeira regional também surgiu, né, o Vicente Ferreira Pastinha, o mestre Pastinha, que ele fundou também o estilo Angola. Em homenagem ao mestre dele, né, que era angolano. Ele morreu, aí ele assumiu a academia e botou a instituição como Capoeira Angola. Quando ele dava aula, ele morreu assim de um jeito, foi uma das mortes que é uma das mais conhecidas da capoeira. Foi a morte do mestre Pastinha, porque ele morreu sem ter... Ele tinha só 5% da visão e não tinha... Ele era cuidado no asilo. Nem os próprios alunos dele cuidavam dele.
Ele morreu. Quando morreu, o caixão dele foi doado. Foi algo assim que desenterraram outra pessoa para poder pegar o caixão e tal. Aí Foi numa Dona Amélia. Amélia, Ele teve seus últimos dias de vida numa situação numa bem nação bem precária. precária, né? Por falta Abandono mesmo, mesmo. por falta mesmo de estudo, por falta mesmo de conhecimento, né? Legislativo, no caso. Aí quando ele morreu, aí quando chegaram no caixão, Dona Amélia, que era quem cuidava dele, a zeladora que cuidava dele, disse que não ia deixar botar ele naquele caixão. Aí foi onde vieram vários mestres, compraram um caixão digno dele, fizeram uma homenagem no sepultamento dele, e que até hoje é outro marco, outro grande rei, né, da capoeira, da nossa atualidade. Até hoje o nome dele é falado, bem falado, que é o rei da Angola, né, que chamam. Rei da capoeira Angola. É tradição, hoje nós temos três estilos de capoeira, mas os dois mais primitivos, mais fortes, era o capoeira regional e a capoeira Angola. Entendeu? Então, aí foi algum dos fatos, né, que da origem, né, de alguns estilos de capoeira. Se originou e como foi Isso. vindo surgimento de mais grupos e que hoje tem uma infinidade de grupos, né? Tem Eu também queria saber assim, se você citasse um pouquinho antes da gente entrar na discussão sobre a linhagem negra, que é o grupo de capoeira de Jucás, criado, né, em Jucás, para Jucás. Alguns nomes, né, por exemplo, os instrumentos que animam ali a roda e também a importância, fundamento das rodas. o significado, né, o sentido. Isso. Hoje na roda de capoeira existem vários tipos de instrumentos, né? Existem 3 berimbais, cada um tem sua função na roda. Existem o pandeiro e o atabaque, que é o tambor, foi um dos primeiros instrumentos incrementados na O capoeira. berimbau foi por último, então o primeiro foi esse atabaque, O atabaque foi o primeiro. né, que é o tamborzinho. Aí depois vem pandeiro, reco-reco, agogô. Então, tudo se origina, a roda, ela começa com o berimbau, que tem o nome de gunga, que é a cabaça maior. Quer dizer que, sim, existem diferenças nos berimbaus. Isso. Tipo, tem 3 tipos de berimbais. No caso. Aqui é as cabaças, a cabeça aqui, do Aí, berimbau. cada grupo, ele bota um segmento na sua bateria. A gente chama bateria a orquestra. Isso é conjunto de Isso, instrumentos. isso. Então, tem gente que começa com gunga no meio, que é a cabaça maior, depois médio, que é a cabaça menor, e o viola. Certo. O gunga, ele originalmente fica marcando o toque. O que é marcar o toque? É repetir o toque limpo sem variações. Ele é quem comanda. Isso, ele que tá ali, ele que organiza o ritmo, a velocidade do que vai ser jogado e tocado. Ele que organiza a roda por completo. Certo. O médio é o segundo. Ele é o segundo a ser tocado. Depois que o gunga, ele dá a chamada, que ele vai iniciar o toque. Depois ele inicia o toque, aí o médio já pode dar a chamada que vai iniciar também o toque dele. Então o médio ele pode variar. Ele pode tocar o toque tradicional e variar ao passar do tempo. E vem o violinha, que ele não deixa, por ele ser o último, ele não deixa de ser importante. É um dos que a galera mais gosta de pegar. Eu mesmo, particularmente, eu tenho um carinho pelos violas. Porque é um dos que mais anima a roda, porque ele pode ficar variando o toque na hora que ele quiser. Ele entra ali, ou ele não pode atrapalhar, sair do ritmo dele. Do ritmo do... Que é que dá o comando. Isso. Depois, mas a gente pode brincar um pouco. Depois vem atabaque, pandeiro, agogô, reco-reco e as palmas. Depois das palmas, aí inicia o canto. O canto varia muito, é algo que também é como nós estávamos falando sobre religiões. Por você ser católico, a capoeira não lhe oprime de você criar uma música católica.
Fala de Deus, fala de Jesus. Como também não vai oprimir alguém ser do evangélico ou bandista ou qualquer tipo de outra religião criar sua música, entendeu? Então, quando perguntam assim, mas não existe música de macumba na capoeira? Existe. Por quê? Porque existem povos religiosos na capoeira, entendeu? É aquela questão, a capoeira não defende uma religião, Não. mas ela aceita todas, porque Isso. ela aceita o capoeirista. Agora, por eu fazer capoeira, eu também não sou obrigado a cantar a mesma musicalidade de outra pessoa que pactua com a religião, entendeu? É tanto que eu não costumo muito cantar música. No máximo eu canto mais Viva Meu Deus, músicas mais do lado assim da nossa religião, né? Comum, que é adorar apenas a Deus. Mas a capoeira ela tem essa amplitude de visão. Quando você vira capoeirista, você começa a entender esse lado, que cada um é diferente, cada um tem sua originalidade e tradição, entendeu? Então, quando inicia o canto, é respondido com um refrão. O refrão nós chamamos de coro. Quando o cantador canta uma parte e o restante da roda canta outra. Canta o trecho que Isso. seria esse coro. Para iniciar na roda, nós chamamos boca de roda, onde os instrumentos estão. A gente não pode ficar no meio dos instrumentos. Como também a gente também não pode estar muito longe deles. A boca da roda, senão abre demais e fica um pouco feio. É só por causa disso daí mesmo. A tradição, a gente fica do lado do instrumento, na boca da roda, e só pode entrar quando o berimbau gunga, que é o berimbau que comanda a roda, baixa e levanta de novo. Quer dizer que tem todo esse ritual, Tem comando, tudo isso daí. Isso não é algo... Quem vê... Quem não sabe, nem presta atenção, nem percebe isso aí. Então tem isso daí. Quando o berimbau autoriza, é que pode jogar. Então, quando ele sai, o jeito de sair, a gente sai com aperto de mão. Sempre tem esse toque, né? Isso, a gente sai com aperto de mão, que mostra o respeito, a confiança pelo camarada. E inicia sempre com um movimento que a gente chama passivo, um movimento que não apresenta ameaça, que é o AU. Tem muitos que já saem saltando, né? Então, como muitos já entram em saltos, isso daí também faz parte da capoeira, né? Tem muita pessoa que pensa que a capoeira é só dar salto, para poder fazer capoeira tem que saltar. E tem uma variação, né? E realmente, como muitos também já falaram, capoeira é tudo que você quiser, entendeu? Se você quiser ser um bom saltador, você vai ser um saltador. Se você treinar bastante o salto, evidentemente que você vai demonstrar mais saltos ali. Só que para você ser um bom capoeirista, você não precisa saltar. Entendeu? Eu já vi gente, tenho conhecimento também de muitos mestres e virou mestre só cantando. Só por cantar, ter a voz boa para cantar, recita poesias boas, músicas que faz a roda se alegrar. Nós chamamos de axé, quando a gente está animado, a gente chama de axé, de energia. Como também já vi, muitos virar mestre também só por jogar. Outros por fazer acrobacias, muita acrobacia, entendeu? Que a gente chama de floreio na capoeira. Tem toda a ginga, né? De você se joga no chão, é só com uma mão, ou você joga aquele jogo de perna, né? É ginástico, né? É ginástico, o movimento... Tem muitas variações, né? Isso. Então, quando se acaba o jogo, quando você vê que deu o seu tempinho ali, que quando a gente tá cansado, já até porque também tem que dar oportunidade para mais outros participarem, né? Tem um tempozinho para cada um. Não é cronometrado, mas tem uma base. Cada um tem uma base do tempo que vai ficar ali, cansou, né? Aí ele sai. Aí, quando a gente sai, a gente dá a mão e sai de frente para os instrumentos novamente. Por quê? No nosso grupo a gente faz isso por respeito aos instrumentos, porque é quem está comandando, é quem está ali animando para você poder jogar.
E outra é atenção a quem vai entrar. Muitas vezes alguém quer entrar saltando. E se você sair de costas, você não está vendo quem está vindo e pode machucar. se machucar gravemente. Entendeu? Às vezes uma besteirinha a gente se machuca de maneira séria. Então, Tem umas regrazinhas que tem que seguir, né? Até porque para ser organizado, tudo tem que ter uma norma, tem que ter uma regra. tem. Aí por a gente ter regras, como todo canto, acho que toda casa tem sua regra. A capoeira ela tem sim regras e regras grandes que a gente precisa cumprir elas pela boa educação e fundamento da capoeira. E manter uma disciplina, como eu vejo que praticamente, todas as artes que eu já ouvi falar ou que já conheci, elas primam muito por disciplina. Disciplinamos Sem desde o disciplina início. não vai para frente, não existe, Não, né? não existe nenhuma. Arte de luta, mas sem a disciplina, né? Não. Não é só Qualquer tipo de habilidade, não é só esporte, né? treino, porque senão vira violência, né? E aí a prática das artes de lutas, como a capoeira, não é para praticar violência. Não. É para desenvolver habilidade, desenvolver equilíbrio, desenvolver o bem-estar, saúde, como você falou, né? Que é uma coisa primordial também, porque tem muito exercício, muito movimento. É para também, não só do físico, né? Mas também da mente, porque você libera muitas tensões, você também... Até a aprendizagem também do comportamento, você tem que dominar o seu né? Suas emoções. Enfim, eu acredito que uma pessoa que pratica capoeira, e a boa capoeira, porque eu sei que em tudo existe também, né, pessoas que desviam os caminhos, mas ela prepara a pessoa para ser um bom cidadão, né? Uma pessoa de respeito na sociedade, uma pessoa de bem. Exatamente. A capoeira, o benefício que a capoeira traz para o jovem, ela ela aumenta, né, a circulação de sangue, a expressão corporal, desenvolve também muito a respiração da gente, ela dilata todos os vasos sanguíneos e aéreos do corpo. Ela também traz a criatividade para a pessoa, ela desenvolve uma criatividade. Você tem que estar muito atento Isso. e ser criativo para fazer seu jogo e para se defender também do outro, né? Para não se machucar. Você tem que tem que estar muito atento, concentrado ali. Aí traz agilidade, equilíbrio, né? Equilíbrio, traz também desenvolvimento tanto físico, corporal, né? Como também mental para o praticante. E o meio de vida, com certeza, melhora depois de introduzido a capoeira ou em qualquer outro esporte. Pois é, aí eu queria que você citasse também, só assim, para a gente conhecer um pouco, alguns movimentos. Os nomes, né? Tem esse que faz assim, que chama tal, tem esse que... Tem alguns jogos, tem aquele que com a cabeça no chão, que gira, tem, né, os próprios saltos mortais, né, que dão para trás. Deve ter alguns nomes, a nomenclatura de vocês, né? Própria. Aquele que segura com a mão aqui e joga a perna assim, volta. Né? Enfim, são vários. Né? O jogo mesmo de perna que você coloca assim, joga a perna para cá e gira o outro para lá, que o outro tem que se abaixar para não pegar. Cada um desses daí, graças a Deus, a capoeira contemporânea, ela pode citar elas em uma forma que dê para entender. Tipo, que tem muita variação, mas tem aqueles que são mais comuns, né? Todos os movimentos, eles têm uma função, uma funcionalidade, entendeu? Por isso que é muito importante prestar atenção no que esse daqui diz, ó, o Gunga. Porque é ele que vai dizer que se o jogo vai ser para você brincar, se o jogo vai ser sério, se o jogo vai ser livre, que você pode brincar, você pode ficar sério, ou tanto faz, entendeu? Se o jogo vai ser rápido ou devagar. Então, exigem os movimentos... Brigam no ritmo dele. Né? E tem os toques também. Cada toque também tem sua funcionalidade. Entendeu? É os toques que indica como é que vai ser a brincadeira. Como é que a gente vai se comportar. Então, vamos lá. Existem movimentos objetivos, que é com intenção de acertar. Certo.
Isso aí ocorre mais em competições, né? Ou não? Não, mas na atualidade. É Mas normal, que, é normal. Dependendo do Porque objetivo. É. aí existem os movimentos objetivos, os movimentos passivos, que a gente chama de floreio, e as evasivas, que é as esquivas. Os movimentos de esquiva, como eu estou falando, existem várias. Uma das mais que a gente mais usa é média alta, descida básica, esquiva da paralela, diagonal. Então, esses são os movimentos que a gente usa. Cocorinha, corinha negativa também. Voltando para movimentos de objetividade, que é os ataques, né? E nem sempre o ataque, quando a gente fala em movimento de ataque, a gente já pensa em movimentos ofensivos, né? Que geralmente é para machucar. Mas o movimento de ataque é só a tradição de falar que é objetivo. Entendeu? Então, tem armada, queixada, martelo, bênção, ponteira, miolo de compasso. Esse ponteiro é perigoso. Isso. Aí, martelo rodado. Aí, esses foram alguns citados da objetividade, né? Os movimentos objetivos. Agora, os passivos, né? Que é esses daí mais calmos, que é feito para floreio. Floreio a gente faz o peão, que é esse daí. Esse é o peão. Existe o peão de cabeça e o peão de mão. Sanfona ou beija-flor, como o pessoal chama, a gente chama de aú quebrado, aú de coluna, aú, o próprio aú normalzinho com a mão no chão, bananeira, o S dobrado. Então, os movimentos passivos que a gente chama é os floreios. A gente faz a combinação deles, junta todos eles, aí cria a furtividade. A capoeira é a única luta que é furtiva. Você vai ver o MMA, todos os movimentos é direto. É direto. Se eu vou socar, eu soco reto. Se eu for chutar, eu chuto reto. Então, já é com objetividade. A capoeira, o bom dela é isso. Que ela esconde o que a gente chama de maldade. A gente chama de maldade. Quando alguém é malandro na arte da furtividade da capoeira, faz um movimento porque senão incorre Tem muita ginga na capoeira. A gente chama de mandingueiro ou malandro. A gente chama malandro, que é a tendência mais ousada, né, hoje em dia. Então, o capoeirista, ele é uma conjunção de tudo. É a única modalidade de luta, você não vai encontrar outra. Eu desconheço. Você falou da objetividade, do passivo e tem um terceiro, né? Evasivo. Evasivo. Que é as esquivas, que eu tinha acabado de falar. Certo. Aí, a capoeira, ela é a única luta esporte mesmo que usa musicalidades próprias dela. Você não vê outra, você não vê no jiu-jitsu, no Muay Thai, nenhum canto, uma luta que tem a sua musicalidade, tem um ritmo, tem um jeito de... Então, graças a Deus, a capoeira é maravilhosa. Quando o pessoal sai da capoeira para fazer outra atividade, ele não se sente bem. Ele, rapaz, tá faltando alguma coisa. É o tempero. A capoeira prende, né? Tá faltando o tempero. O que a gente chama de tempero é o dendê. O dendê na roda. Muitas vezes eu chego nas rodas, a animação tá lá em cima, aí os mestres dizem, o dendê tá bom, o dendê tá bom. Ele tá falando que a animação tá boa, né? A animação tá lá em cima. Como também acontece, né? De a gente estar num canto que não tá muito agradável. E geralmente quando a roda não tá agradável, ela dá briga, dá confusão. E essas rodas aí, hoje em dia, eu tento evitar. Procura encerrar logo, né? Assim, porque como eu não... quando eu vou para esses cantos, não sou eu que tô organizando, né? Aí fica muito avulso, né? Pode acontecer até de ter... algum conflito. Isso. Como antes. Tem gente ainda que trata a capoeira como antigamente. Que era um meio de mostrar quem manda, quem é mais forte, quem é a capoeira mais forte, entendeu? E hoje o que eu trago para a capoeira, os meus alunos e tudo, que a capoeira é um meio de vida. É um meio de você se relacionar.
Hoje sou conhecido em várias cidades aqui do Ceará, fora também do Ceará, estou começando a ser conhecido, mas aqui no Ceará, Solonópolis, Aiuaba, Banabuiú, Crato, Juazeiro, Barbalha, deixa eu ver aqui, Aiuaba, Tauá, de Fortaleza, fora daqui também tem São João do Rio do Peixe, lá em Paraíba, e tem o Triunfo. Já lá em Pix, Piauí, conheço o Mestre Pacu, que é de Pix, Piauí, e Teresina, que é o Mestre Papão, o pessoal lá que eu tive um conhecimento com eles por ir em Piauí. É interessante isso que você troca experiência, né? Isso, toda a Acho que vida, a cada oportunidade dessa você aprende mais, você fica mais. cada vez que a gente pode ir numa cidade, a gente aprende uma coisa diferente. Toda vida quando eu vou, eu trago Uma novidade. alguma coisa. Eu sempre gosto de ir, eu já vou com o intuito disso daí. O que é que eu vou trazer de novo? Toda vida eu vou. Às vezes, nem sempre está num mestre maior ali, a novidade. Está num aluno, tá num professor, no instrutor ali. Às vezes, o pessoal que nem era o foco do dia do evento, acaba sendo algo que para mim Passando algo interessante. isso, foi algo interessante que eu vou trazer, né? Contemplar para cá. Muito bem. E a questão, voltando agora aqui, acho que a gente já deu aqui um conceito de capoeira, a gente já falou um pouco aqui de um modo geral, já explicamos um pouco sobre os instrumentos, sobre os passos, né? Os movimentos. Não dá para a gente falar tudo, até porque o vídeo também vai chegando, né? Tá Eu acho que grande. vamos para o nosso último ponto aqui, a gente encerrar, que era para poder divulgar, né, mais aqui o trabalho realizado, que a gente já falou da origem, como surgiu e tudo, né, o objetivo, Isso. mas o trabalho realizado pela linhagem negra aqui em Jucás, esse grupo de capoeira oficialmente de Jucás, né, que tem como o mestre os professores que criaram, no caso o professor Louro e o professor Spam. E eu queria que você me dissesse quais são os projetos, os trabalhos que vocês realizam, né, os eventos, assim, por cima, você Pronto. para a gente ter uma noção da importância desse grupo aqui e da atividade que vocês realizam no município. Hoje em dia, o nosso grupo conta com 3 professores e um monitor formado. Nosso grupo ele tem uma afiliação, né, grandíssima, que foi ele que nos apadrinhou, ele que está com a gente até hoje, né? Devo muito a ele, que é o nosso mestre Nardo, o mestrando pequeno de Banabuiú. Ele hoje nós somos dos representantes dele, né? Da capoeira dele. Então, nós estamos numa transição de conhecimento, estamos trazendo atividades, e é ele que está nos trazendo a capoeira contemporânea, que é o que a gente está podendo trabalhar e fazer esses eventos, essas atividades, né, com as crianças, onde elas estão adorando, né, a atividade. E o Grupo Linhagem Negra trabalha com vários tipos de atividades. Num ano, a gente organiza aulas, rodas mensais, workshop, oficinas, simpósio, vivência, batizado, troca de corda e campeonatos. Então quer dizer que não para, né? Não para, nós passamos o ano todinho em atividade. atividade. É tanto Muita coisa. que em setembro agora convido, né, toda a população jucaense e a sua equipe para nos prestigiar no nosso 3º campeonato regional de Jucás, onde teremos 36 medalhas e 7 troféus. Muito bem. Sendo organizado totalmente pelo Grupo Linhagem Negra e o Grupo Azkaban do Mestrando Pequeno de Banabuiú. O nosso grupo conta com 57 capoeiristas ao todo, tendo eles na cidade de Jucás, Saboeiro e Cariús, e Jucás nos distritos Mel e São Pedro,
faço atividades voluntárias, de vez em quando, porque a capoeira é assim. Tem muito do pessoal que não dá para ir para o CRAS, então acabou as matrículas, acabou, É limitado, tem né? um limite, né, E de a demanda é pessoal. maior do que o que Às vezes o pode horário. oferecer. O horário também às vezes não dá certo, aí você Então, abre uma extra. para eu poder dar uma ajuda, né? A tanto a capoeira crescer como aquela pessoa que tinha vontade de Dá conhecer a oportunidade para capoeira, quem não consegue eu se saio, né? Eu matricular. tiro um dia, né? Um dia de semana para organizar uma aula. Hoje eu atuo ali no Luiza Távora, nas minhas aulas praticamente particulares, né? Tenho alunos particulares e tenho alguns que eu trabalho voluntário, que é realmente aquela criança ou aquele jovem ou adolescente Tem que vontade, mas não tem não condição. tem condições de pagar pelas atividades. Então, eu levo eles, são às 5 horas da tarde, né? E vai até às 7h30 da noite. Já para não ficar tão tarde, para poder ele voltar, ou então se ele tiver serviço, ele poder descansar o domingo, o sábado mais de boa, para ir para o domingo, né? Sobre as vivências, simpósios, workshop, eu sempre costumo trazer mestre de fora, né? Porque dá aquela oportunidade para o mestre de fora vir aqui mostrar um pouco o que ele tem e valorizar o trabalho do capoeirista. Então, para isso, a gente paga cachê, alimentação, vinda do mestre e tudo isso a gente já faz para que eles entendam que a capoeira ela precisa desse incentivo. A Como também você também, às vezes, é chamado também, também né? sou chamado, vou, muitas vezes me prestigiam, pedem, né, o Pixel para poder passar a quantia de eu ir de carro, de moto, ou de ônibus para tal cidade, para poder eu prestigiar o evento ou passar alguma oficina. Entendeu? Hoje eu dou aula de maculelê, samba de roda, capoeira contemporânea, capoeira tradicional também, toque, canto, aula também adaptável. A aula adaptável era para crianças que têm tendência a alguma deficiência física ou mental, entendeu? Que ajuda muito. Né? Como eu costumo falar, a capoeira não é terapia, mas é terapêutica. Então o pessoal gosta muito, entendeu, das atividades da capoeira já por conta disso. Ano passado a gente começou um projeto aqui também pela a assistência social, que é a capoeira adaptável para idosos. Entendeu? Trouxemos aqui, contamos com mais de 150 idosos aqui em Jucás. Até hoje eles falam da capoeira adaptável, já querem mais atividades dela, entendeu? É porque a gente deu uma pausazinha no momento, mas estamos esperando a prefeitura se organizar para poder nos chamar novamente para poder ter essas atividades com os idosos. E nós estávamos nos distritos de Jurema, São Pedro e aqui na cidade. Deve ser interessante. Também tem Até que pedra. ajuda muito, né? Na questão da mobilidade e tal, para poder o idoso, vamos dizer assim, conseguir prolongar por mais tempo a sua capacidade de coordenação motora. Quando a gente fala em capoeira para idosos, ele já se espanta, né? Que acha que a capoeira é capoeira mesmo, mas a gente só usa os movimentos lúdicos, alongamentos de maneira suave e cantigas, mas não as cantigas tanto da capoeira, e sim as do tempo tradicional daquele idoso. Nós já chegamos em cantos que, quando a gente cantava as músicas do tempo deles, eles choravam. Entendeu? Lembrando. Porque a capoeira tem essa capacidade de permitir. O ritmo é o do É o berimbau, berimbau. é o ritmo dos instrumentos ali. Mas a letra da música, o que vai ser cantado, não necessariamente tem que ser. Tem que ser da Né? capoeira. Você pode adaptar outras Isso. canções já existentes Isso. no ritmo da capoeira. Você só muda o ritmo. Em 2014 foi fundado um novo tipo de capoeira que foi chamada capoterapia, que é a capoeira Com esse objetivo. exclusivamente para os idosos, entendeu? Então
é uma capoeira que foi um movimento lúdico criado para o desenvolvimento e a educação saudável do idoso. Do idoso, já pronto e própria para eles. É tanto que eles não abrem mão. Já teve dias de não ter atividade naquele dia por causa de reunião dos órgãos maiores, né? E quando eles chegaram lá que não viram a capoeira, tiveram que ligar para mim imediatamente e para o espanto, que queria que a gente fosse e ajeitasse um carro. E acabei indo, era um dia que eu ia tirar de folga e acabei indo porque eles não queriam abrir mão da capoterapia. Então a gente fica alegre por ver que a capoeira hoje aqui em Jucás, a gente está conseguindo mudar alguns ares. Muito interessante, se expanda cada vez mais, porque realmente tem uma contribuição, né, para a sociedade de um modo geral, assim. E a gente desmistifica aqui um pouco essa questão do preconceito, essa questão, né, do conhecimento do que realmente é a capoeira. Verdade. Hoje também outra coisa que é bem bastante difícil do capoeirista é manter a atividade. Porque você precisa comprar uma calça, você precisa comprar uma camisa, aí os que não é preciso, mas você tem vontade, participar de um campeonato, viajar. Não é obrigatório você fazer isso, mas você tem vontade de fazer isso. Aqueles que são praticantes, mais que se preparam mais, realmente. Principalmente mais, criança, gostam muito de participar então, desses eventos, né? Então, para isso, a gente fica até um pouco triste que alguns realmente não têm, né? Não tem não tem orçamento necessário para poder ir, né, juntamente com a gente ou comprar uma calça. O que é que a gente faz? A gente às vezes forma uma rifa, vende alguma coisa da capoeira para outros grupos. Aí quando a gente faz isso, aí a gente aumenta um pouquinho do capital da nossa capoeira, Grupo Linhagem Negra, e consegue levar mais consegue beneficiar um aluno, dois, três. Tipo, ano passado eu fui premiado, né, pela a lei Paulo Gustavo. Consegui fazer um evento aqui em Jucás, em fevereiro desse ano, segundo Capo Fest. E eu praticamente apadrinhei, né, o grupo todinho de capoeira daqui de Jucás. Onde o valor total do orçamento desse evento foi R$ 12.000. Então a gente fica feliz quando a gente consegue fazer um arco histórico desse, né? E consegue ver o sorriso na cara do rosto da criança, das mães que foram prestigiar. Entendeu? Então a gente trabalha tanto a parte só do aluno, como também a gente busca o social dele. E a interação com a família, né? Que é também importante. Quando eu já tive em eventos que o aluno não viu o pai dele ali, mas todos os amiguinhos dele trouxeram os pais. E o dele realmente não deu para vir, por causa que estava doente, eu acho, se eu não me engano. Aí ele começou a chorar, porque a família não estava acompanhando ele, entendeu? Nessa jornada que é a capoeira. Aí o mestre teve que consolar, não. Aí foi falar com ele, explicar, ó, é por causa disso, daquilo, e dar aquela orientação, aquele devido atenção àquela pessoa. Então a gente fica feliz por ver que tem profissionais, né, que agem para o aluno, e fica triste porque alguns dos pais, muitas vezes, não têm interesse de participar, acha que é algo só simples, entendeu? É algo só por cima, não tem valor nenhum. E o que é que a gente tenta trazer é esse vínculo. Às vezes o pai trabalha mais, a mãe trabalha mais, não tem tempo para o filho. A gente vai lá, faz uma amizade, faz um social, traz o pai, traz a mãe. E quando a gente vai ter evento, a gente explica. Faz uma reunião, junta todos os pais, todas as mães, explica, ó, vai ter evento desse jeito. Se a gente tiver recurso, é assim. Se a gente não tiver, a gente vai precisar da ajuda dos pais para que o evento aconteça. Não é algo obrigatório. O evento vai funcionar assim, assim, assim.
A gente explica e fala o valor que cada pai pode fazer para ajudar, mas nada em cima da hora. A gente trabalha isso aí num ano. Planejado, né? A E gente com planejamento você consegue senta, organização. isso. Hoje, nosso grupo, para poder participar dele, a gente criou a carteirinha do capoeirista. Com a carteirinha do capoeirista, ela lhe dá alguns privilégios, entendeu? Tipo, desconto em equipamentos que a gente tem, muita parceria. Uma das nossas maiores parcerias que a gente tem é o Ari do Corte. Os meninos do Ari do Corte, onde o Biel e o Ari Júnior, eles dois sentaram comigo, né, numa mesa. Eu expliquei a ele que eu fazia trabalho social, fazia trabalho voluntário e que eu tinha muita criança que muitas vezes ele não tem condição de pagar realmente o preço de um corte de cabelo que é hoje, que é R$ 20, 30, 40, 50, não sei, né? Então, me sentei com eles, eles conversaram comigo e disseram, Louro, como é que a gente vai saber que eles são seu aluno? Então, eu criei a carteirinha do capoeirista, que vem com o CNPJ do grupo, selo de autenticação do cartório, assinatura dos presidentes, e lá vem toda a documentação do aluno. Começando da capoeira do lado de cá. Vem a foto dele, 3x4, o nome dele, o nome de capoeira, a cidade que ele tá praticando a capoeira, o RG dele completo, o nome do professor, a graduação que ele tem e a cor da graduação na frente que ele tem. Atrás vem o CPF dele, o cartão do SUS, o Mais Cidadão. E a assinatura dele no finalzinho. Aí junto Bem com o celular de completinho, cara. várias informações. Todo direitinho já. E a gente, o que a gente mais sonha é em poder algum dia, né? Essa carteirinha ser válida para qualquer coisa. Qualquer coisa, porque aí imagina você não. A criança, uma criança andando com documento na rua é fácil de perder. Já ela com a carteirinha, é só uma carteirinha ali, precisa de atendimento médico rápido. Ele não vai, vamos supor, infelizmente ele se acidentou na rua. Veio um carro, uma moto, Essa carteirinha acidentou, já tem aí RG, ele já anda com a carteirinha no bolso. Ele só vai até o SUS, tem um cartão do SUS, né? já tá lá tudo direitinho e vai receber os devidos tratamentos. Em vez de a gente ter que ir em casa pegar buscar toda a entendi. documentação dele. Então a gente estava planejando fazer isso. Hoje a gente tem, todo capoeirista tem essa carteirinha do capoeira. E quando a gente fez, ele disse, o Ari chegou para mim e disse, Louro, traga os alunos aqui, a gente vai dar um desconto para quem tiver a carteirinha do capoeirista. Pode trazer que a gente vai dar um desconto bacana aqui, até 50% de desconto a gente pode fazer, dependendo do corte, entendeu? Então, tudo isso para poder ajudar você aí com o seu trabalho. Então, hoje os meninos do Ari, eu devo muito a eles, entendeu? Pelo ótimo trabalho, o ótimo reconhecimento que eles têm pelo meu trabalho e eu pelo deles. Também eu tenho outra parceria também com o Fabinho, né, que faz camisa, ele que cuida da nossa logo, ele que faz as nossas camisas. E quando a gente pode, a gente conta com ele para fazer em massa, às vezes até no fiado, às vezes a criança não tem o dinheiro na hora para fazer a camisa. Aí eu já falo para ele, ó, Fabinho, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Ele, não, próxima semana pode mandar ele vir aqui buscar a camisa. E é outro que ajuda bastante, né, a nossa capoeira aí. E devo mesmo aos contribuintes do Linhagem. Fico muito feliz por hoje a gente ter essa amizade com todos. E é isso aí. Pronto, e assim a gente deseja que avance, cresça cada vez mais. É um grupo de capoeira de Jucás, Linhagem Negra, e aqui a gente já falou um bocado de coisa sobre capoeira, a gente poderia falar muito mais, como a gente já disse, mas aqui eu peço para você fazer aqui suas considerações finais, seus agradecimentos, né? E o AD Debates com mais um tema aqui que a gente, né, explorou um pouco sobre a capoeira, uma arte de luta disfarçada, como você colocou aqui, e que é do Brasil. Primeiramente, né, agradecer a oportunidade que eu tive aqui com o
o Alcides, a sua equipe aqui, que me recebeu muito bem, entendeu? Dizer a vocês que eu agradeço muito, né, todos os mestres que me apoiaram, me transformaram na capoeira que eu tenho hoje, né, e dizer que estou aqui para mudar a metodologia de ensino da capoeira para melhor, para cada vez mais trazer mais alunos para nossas atividades. Forte abraço a todos. Muito bem, então agradecer aqui a todos mais uma vez. AD Debates, mais um especial para vocês. Se inscreva no nosso canal Cícero Duarte Destaques, que é o canal onde o AD Debates está inserido, para que a gente possa divulgar cada vez mais o nosso trabalho e que outras pessoas possam conhecer, né, aqui o nosso conteúdo, um conteúdo que tem um teor relevante social, e a gente espera, né, poder contar com todos vocês inscritos no nosso canal, também para expandir, para que outros mais possam se inscrever e conhecer. E aqui agradecer mais uma vez meu amigo Elvis Leite, amigo Ronieri Ventura, esses nossos parceiros do AD Debates, do Alcides Duarte Destaques, que está aqui com vocês, para vocês. Obrigado.